E aí, pessoal do YouTube do Sub aqui, vocês estão bem? Eu me chamo Rian e eu vou dar sequência à nossa série de vídeos com a temática Digno ao Cordeiro, onde nós vamos estar falando sobre a Páscoa e sobre esse tempo de Páscoa. Na sexta-feira o Levi trouxe a parte 1 da nossa série, onde ele abordou a crucificação de Cristo e todo o dia da sexta-feira de Cristo. E hoje eu vou falar sobre o sábado que Jesus foi no Hades, é a segunda parte do nosso vídeo, e a terceira parte a gente finaliza amanhã no domingo com a ressurreição de Cristo. Bem, e quando a gente fala sobre Páscoa, sobre a crucificação e sobre a ressurreição de Cristo, a gente sempre fala sobre a sexta-feira, a crucificação em si, sobre o domingo, a ressurreição, mas existe um dia que está no meio entre a sexta e entre o domingo. Existe um sábado no meio da crucificação, entre a crucificação e entre a ressurreição de Cristo. Bem, e é chegada a notícia para todos sobre a crucificação na sexta-feira e ao domingo a ressurreição de Cristo, mas entre eles existe um sábado. E o que aconteceu nesse sábado? O que aconteceu de tão importante entre a sexta-feira e o domingo? Veja, a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 18 ao 20, ela diz assim: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. A sexta-feira vira um grande feriado, o domingo vira um grande feriado, mas o sábado ele é esquecido. O que aconteceu no sábado? O que é o sábado na Bíblia? Como a Bíblia cita o sábado? Bem, na lei de Moisés, até um dos mandamentos era guardar o sábado, pois como descanso, pois na criação de Deus para com a terra, com os homens, com os seres viventes, ele descansou ao sétimo dia, ele descansou no sábado. Bem, é uma verdade que no primeiro sábado Jesus ele descansou, mas no último sábado, o último sábado antes da mudança de todas as coisas, o último sábado antes da sua ressurreição, o último sábado que existiu na velha aliança foi o sábado onde Jesus trabalhou. E de verdade Jesus ele não trabalhou na carpintaria com seu pai José, Jesus ele não trabalhou com um serviço comum, com um trabalho comum, mas Jesus naquele sábado, no último sábado, ele trabalhou no pior lugar onde ele poderia trabalhar. Ele trabalhou no lugar mais incomum e mais distante da sua natureza, no qual ele poderia trabalhar. Jesus ele trabalhou no último sábado, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Sabe, no último sábado, Jesus, depois de ser crucificado, ele desceu às profundidades das regiões celestiais, onde estavam as pessoas que estavam distantes de Deus, dos tempos de Noé, as pessoas que estavam condenadas à prisão eterna. Ele foi e naquele lugar ele pregou aos espíritos em prisão, pregou aqueles espíritos que estavam presos. Veja, Jesus ele fez o trabalho no lugar mais distante da sua natureza. A palavra de Deus em Apocalipse 1:8 diz que ele é alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Deus poderoso. Veja, Jesus ele é o Deus poderoso e no sábado ele dá uma demonstração de poder. Quem é poderoso demonstra seu poder. E Jesus ele demonstrou seu poder naquele sábado. Ele desceu às profundidades do inferno e pregou a espíritos em prisão. Aquilo é um chamado para a gente estar ativo no mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso, com o mundo espiritual? Jesus naquele momento ele demonstrou que ele é o Senhor do mundo espiritual, que ele manda no mundo espiritual, que ele é o Deus poderoso do mundo espiritual. Bem, quando nós ouvimos falar ou pensamos sobre a expressão mundo espiritual ou campo espiritual, área espiritual, nós logo vem na nossa mente uma conotação de batalha, de duelo, de versus 1 versus 2, demônios contra anjos, bem contra o mal. De fato, isso é presente no mundo espiritual, isso é uma verdade do mundo espiritual, mas não é a completude e digo mais, isso não é o principal do mundo espiritual.
Jesus, ele mostra no sábado a sua dominância sobre o mundo espiritual, o seu senhorio sobre o mundo espiritual, e ele nos chama a entrar, a estar ativos nesse mundo espiritual. Na passagem em que Jesus está sendo crucificado, a palavra de Deus diz que o véu se rasga de alto a baixo. Isso simboliza uma conexão direta a Deus. É um chamado de Deus para nós nos conectarmos espiritualmente com Ele. E bem, quando a palavra diz esse rasgar do véu, é um chamado para ir a Deus face a face e ter uma conexão direta com Ele. E bem, o fato de estarmos ligados a Deus, estarmos ativos no mundo espiritual, não é só para pensarmos em uma batalha, em um duelo contra o mal, contra os demônios, principados e potestades, mas é para também nós temos a noção, eu creio que Jesus nos chama para ter essa noção de adoração, adoração sem limites, adoração sem um véu que nos separe da face de Deus. Bem, Jesus ele estava falando com uma mulher em Samaria, com a mulher samaritana. Creio que muitos podem lembrar dessa passagem e quero chegar a um ponto que no final daquela conversa, estavam eles discutindo, a mulher queria discutir sobre o local exato, o lugar correto para se adorar a Deus. E naquele momento Jesus já chama para estar ativa no mundo espiritual. Ele diz para elas o seguinte: é chegada a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe, o sábado que Jesus se mostrou Senhor no mundo espiritual é o sábado que Ele me chama, Ele te chama, Ele nos chama para sermos adoradores em espírito, para estarmos ativos em adoração a Deus, com a consciência de que Jesus é o Senhor Todo-Poderoso do sábado. Bem, e nesse sábado eu quero fazer um questionamento para você, quero te levar a uma reflexão. Qual é a sequência que tem feito você ignorar o mundo espiritual? Qual a sequência que tem feito você não chegar à adoração em espírito e em verdade? Sabe, talvez essa sequência seja um medo, seja uma ansiedade, seja um pecado, seja amizades com maus costumes. E eu creio que Jesus ele é todo poderoso para quebrar essa sequência. Porque assim como ele desceu no sábado, desceu ao mundo dos mortos e pregou a espíritos em prisão, ele também pode pregar para você e te convencer no seu espírito a quebrar essa sequência. Sabe, eu creio que Jesus ele está te convidando nesse sábado. Talvez você está vendo em outro dia, mas estou falando sobre o sábado. Talvez seja uma terça-feira ou quarta-feira para você, não sei. Mas Jesus Cristo ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que pode quebrar a sequência que tem te paralisado na verdadeira adoração. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Sabe, querido, Deus ele é todo-poderoso para quebrar qualquer sequência que tem te prendido, tem te limitado. E bem, esse é o nosso segundo vídeo. Amanhã sai o terceiro vídeo da série Digno ao Cordeiro. Acredito que essa palavra pode te abençoar, então pode abençoar outra pessoa também. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, o reino não está aqui nem ali, o reino está dentro de você. Um abraço.